Olá, tudo bem com você? Se você está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, sou Cláudia Martins e esse é o canal Ateliê Retalho Criativo. Seja muito bem-vinda! E essa semana eu venho com uma opção muito legal para aproveitar todos os retalhos que você tem aí na sua casa. É essa bolsa de tiras, olha só que bonita que ela fica. Ela é assim na frente e atrás ela é um pouco diferente, olha só que legal. É muito fácil de fazer, principalmente para você que está iniciando. E se você está começando na costura criativa e quer aprender peças fáceis, rápidas e ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, porque aqui eu sempre ensino peças assim, bem fáceis para quem está começando. E eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula, então já vai deixando seu joinha para mim e compartilhe com as amigas. Para fazer essa bolsa a gente vai precisar de manta R1 ou R2. Para o forro eu vou usar aqui o dublado, mas se você quiser usar tecido também pode. Vou usar para as alças, alça pronta de poliéster de 3 centímetros de largura. Para o fundo eu vou usar uma sarja leve e claro que os retalhinhos para fazer essa parte aqui com as faixinhas. Você pode usar qualquer retalho que você tiver, sem se preocupar em fazer combinações. Eu usei aqui 4 estampas diferentes, elas nem combinam muito, mas como o meu objetivo é aproveitar os retalhos, depois o colorido fica bem bonito. Então, você vai cortar 8 faixinhas de 5 por 30 e 8 de 5 por 10. Para o fechamento, eu vou precisar de 2 botões imã. E aí, as alças você pode cortar com 65, que fica um tamanho bom, mas pode cortar entre 60 e 70. Aí você decide qual é o tamanho que você acha que fica melhor. A sarja eu cortei no tamanho de 50 por 40. E aqui a manta e o forro eu cortei nas medidas de 92 por 42. Cortei um pouquinho maior, porque depois que a gente montar a frente da nossa bolsa, a gente vai tirar o que sobrar. Fiz também um bolso interno, né? Cortei, porque bolsa sem bolso interno fica ruim, né? Então, aqui eu cortei 2 vezes no dublado, 30 por 14. Então, a gente começa pegando aqui a nossa manta. Então, aqui o meu espaço é pequeno, mas ó, ela tá cortada aqui, né? 92, então fica bem assim comprida, por 42. Então, a gente pega aqui, ó, na extensão dos 42, e aí a gente vai costurar essas faixinhas maiores aqui em cima. Então, aí a gente já começa a fazer o nosso composê. Então, eu vou posicionar a primeira faixa aqui, ó, com o lado direito para cima. E aqui nessa peça, a gente vai usar bastante o ferro. Aí a gente pode deixar um pouquinho longe aqui da margem, porque eu já cortei essa manta já maior, já para ter essa margem. E aí você vai escolhendo aqui o composê que você quer fazer. E aí aqui, ó, direito, aí posiciona outra faixinha aqui com o direito para o direito com direito, né? E aí você, para ficar bem certinho, você pode ir alfinetando. E aí nós vamos passar uma costura aqui, ó, para ir prendendo. Ó, feito isso, passei a costura aqui, um pezinho de máquina. Aí agora a gente abre pra cá, olha. E pega mais um tecidinho. E coloca aqui, ó, direito com direito, sempre. Aí você estica bem, né? Depois no final a gente vai no ferro. Posiciona aqui em cima, alfineta e passa a costura. E aí a gente vai fazendo isso até o final. Costurada todas as faixas, olha só que legal que ficou.
Fui no ferro, passei bem bonitinho para ficar bem esticadinho. E aí, ó, fica assim. Normal mesmo, sobrar um pouquinho aqui, né? Como eu falei no início, depois a gente vai acertar todas as rebarbas. Aí a gente pega agora a nossa parte de sarja. E aí vamos continuar emendando aqui. Aí direito com direito. E vamos colocar aqui assim, ó. E passar uma costura aqui. Feito isso, a gente traz pra cá, ó. E aí, vamos pespontar aqui, ó, do lado da sarja. Vai ficar assim, olha só. Agora, nós vamos reservar um pouquinho essa parte. E vamos pegar as outras faixinhas menores. Aí aqui a gente vai unir umas às outras. Então a gente pega uma direito com direito, junta aqui, ó, e passa a costura para unir. E vamos unindo todas elas assim. Uni todas as faixinhas, olha só. Fui no ferro novamente e abri todas as costuras no ferro. Aí fica assim, bem esticadinho. Aí a gente vai pegar aqui a nossa manta com a nossa parte que já tá aqui. E aí a gente vem aqui, ó, na outra ponta. Aí vamos esticar direitinho aqui, ó, essa parte do meio. Aliás, essa parte do meio aqui, a gente também tem que ir no ferro. Porque a gente tá fixando todas essas partes na parte, principalmente se você estiver usando manta R1, né? Você tá fixando na parte que tem a colinha. Então, aí você vai no ferro, aí vai aderir aqui. Fui no ferro, olha só. Agora sim, a gente vai pegar... Eu vou dobrar aqui porque o meu espaço é pequeno, mas a gente vai pegar aqui, ó, a outra ponta, ó. E aí a gente vem com o nosso... a nossa faixinha de faixinha. E vamos colocar aqui, ó. Aí a gente alfineta. Pode acontecer, tá, gente? De sobrar mesmo um pouquinho, que às vezes a gente... entra um pouquinho mais na costura aqui na hora de unir as faixinhas, mas não tem problema. Depois a gente vai acertar toda ela antes de finalizar. E aí, passa a costura aqui, ó. Costurado, olha só. Agora nós vamos virar aqui, ó, passar uma costura de pesponto aqui e ir pro ferro novamente. Esticadinho aqui, olha, fui no ferro, passei o pesponto aqui. Aqui, ó, sobrou um pouquinho, mas não tem problema, nós vamos acertar. E aí, ó, tá pronto, ó. Não vai dar pra ver inteiro, porque o meu espaço é pequeno, mas, ó, fica assim. E agora a gente vai passar
uma costura de segurança na volta toda aqui, para depois a gente acertar, tá? Passada a costura de segurança na volta toda, agora a gente vai cortar aqui, ó, todos os excessos, deixar bem certinho. Muito bem, já deixei certinho, ó, tá vendo? Cortei todos os excessos. E agora a gente pega aqui a parte do forro. E aí, com essa parte da frente já bem certinha, a gente coloca... Porque a gente cortou o forro mais ou menos do tamanho, né? Se você quiser deixar também para fazer primeiro essa parte de cima da bolsa, para depois já cortar o forro de uma vez, você pode também. Que aí você até economiza material, né? Mas eu preferi cortar já antes, para não esquecer também. Cortei já antes, mais ou menos do mesmo tamanho da manta. Aí agora eu vou colocar bem certinho aqui em cima e vou cortar também os excessos pro forro ficar bem do tamanho da parte de fora. Já deixei o forro aqui, ó, do mesmo tamanho. Agora a gente vai reservar e vamos montar o bolso interno. Então aqui eu vou pegar as duas partes de 30 por 14 e vou juntar direito com direito. Vou passar uma costura na volta toda, deixar uma abertura aqui para desvirar. Costurado, agora vamos tirar os cantinhos aqui, ó, na diagonal. E desvirar. Prontinho. Aí a gente vai ter aqui um bolso duplo. Aí aqui na parte de cima vamos passar uma costura. Muito bem. Aí a gente vai pegar o forro. E aí de um lado a gente vai pôr esse bolso bem aqui. Para isso eu vou dobrar aqui ao meio, ó, vou achar o meio. O dobrado você consegue vincar com a unha mesmo, aí já fica bem marcado. E vou achar o meio aqui. Aqui como tá mais grossinho, eu vou usar um giz. Só para dar uma marcadinha aqui no meio. E aí aqui a gente dá uma distância de mais ou menos uns 3 dedos, ó. E aí a gente posiciona uns 4 dedos, acho que é melhor, para não ficar tão em cima, né, o bolso. E aí a gente posiciona o bolso aqui, meio com meio. E vamos alfinetar para não sair do lugar. Isso. Aí a gente vai pregar esse bolso aqui, né? Vamos passar uma costura aqui, retrocesso, no início e no final, aqui, aqui, aqui. E aí já vai fechar a abertura aqui que a gente deixou para desvirar. Costurado aqui o bolso, aí a gente pode dividir ele aqui, ó, para ficar 2 bolsos. Aí para ter certeza que tá no meio, você pode dobrar de novo aqui assim, ó.
Colocar bem certinho e aí marcar aqui. E passar a costura. Tá pronto, ó, 2 bolsinhos internos. Então agora o que nós vamos fazer é fechar tanto aqui o principal, direito com direito, dobrar bem certinho, né? Se quiser até segurar com aqui para não sair do lugar, é bom. E aí a gente vai passar a costura, né, aqui e aqui para fechar. E no forro a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai deixar uma abertura para desvirar. Fechei tanto o principal como o forro. E aí aqui, ó, eu já fiz as caixinhas de leite. As caixinhas de leite são de 3 por 3. Então eu já risquei aqui. E aí agora eu vou cortar. Então agora é só a gente fazer as caixinhas de leite. Aqui, como nós cortamos a costura, então é bom refazer a costura aqui com retrocesso para não ficar abrindo. Agora sim, vou abrir as caixinhas de leite e costurar. Então acerto bem bonitinho aqui, ó. E aí posso até abrir a costura aqui, ó, para não ficar volume. E aí vou passar a costura aqui. Feitas as caixinhas de leite, agora vamos desvirar aqui a parte principal. Olha só, a nossa bolsa tá quase pronta. Agora vamos pegar aqui as alças. E aí, para colocar as alças, a gente se baseia aqui pelas faixas aqui na frente. Então, 1, 2, 3. E aqui, ó, no início da terceira, ó, você posiciona a alça aqui, ó. E aí, aqui, ó, também, 1, 2, 3 e aqui no final da terceira. Aí dá certinho, ó. Nem precisa fazer marcação. E do outro lado, a gente se baseia aqui, ó. Mas se tiver certinho, ó, dá certinho também, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Põe bem. E aqui, ó, vai ficar certinho na mesma direção. E aí a gente pega o forro e vamos colocar o forro do avesso mesmo, vamos colocar essa bolsa aqui dentro. E aí, essa parte aqui, ó, esse lado é as costas da nossa bolsa. Então, nós vamos colocar em contato com aqui o lado que tem o bolso. Então, é assim. Se você quiser, você pode passar uma costurinha aqui, ó, já prender as alças para não precisar deixar com alfinete. Aí ajeita. Põe aqui na lateral costura com costura, né? Abre as costuras para não ficar com volume.
E aí é só passar a costura aqui na volta toda para unir o forro à parte principal. Passei a costura, olha só, já tirei os alfinetes das alças e agora vamos desvirar. Depois de desvirada, olha só como é que ficou. E aí, antes da gente finalizar, a gente vai colocar os botões de imã. Então, para colocar os botões de imã, a gente pode colocar ela assim, ó, bem certinho também, ó. E aí a gente coloca um botão em cada direção aqui da alça. Um aqui. Que aí dá certinho, que a alça tá certinho, ó. E para colocar os botões, a gente tem que fazer uns reforcinhos para ficar mais firme aqui, porque a gente vai colocar o botão somente aqui no forro, né? Então aqui, ó, eu já fiz os reforços e aí agora a gente vai só colocar. Colocados os botões, olha só. Mas aqui, gente, eu esqueci de uma coisa básica. Mas você aí na sua casa vai fazer com calma, vai fazer certinho, tá? Antes de colocar esses botões, eu teria que ter passado uma costura de pesponto aqui, ó, pra finalizar. E aí sim, depois colocar os botões. Mas como eu esqueci e coloquei os botões primeiro, então agora eu vou passar minha costura de pesponto aqui abaixo dos botões, tá? Vou passar bem, vou começar assim bem rente aos botões, para não ficar sem a costura, porque senão, ó, o forro fica querendo sair para fora da bolsa, né? E não é legal. Tem gente que gosta de deixar assim também, né? Mas a minha eu vou fazer isso porque eu errei, tá, gente? Mas então, primeiro passe a costura, depois coloque os botões. E aí depois não esqueça de fechar a abertura que a gente deixou aqui para desvirar, tá? Aqui, como eu sempre falo, ou pontos invisíveis à mão, ou então uma costurinha bem fininha à máquina, que é o que eu vou fazer. Olha só, finalizada. No final, gente, eu falei que ia passar uma costura de pesponto abaixo do botão aqui, e aí eu percebi que ia ficar uma coisa muito, mas muito estranha. Então, eu consegui passar uma costura bem fininha, ó. O botão quase atrapalhou um pouquinho, mas deu para passar, tá? Então, não esqueça, primeiro passa essa costura aqui para depois colocar os botões, tá bom? Porque senão eles atrapalham. E aí, gostou? Me conta aqui nos comentários o que você achou de mais essa opção para aproveitar os retalhos. Me siga nas outras redes sociais, principalmente lá no Instagram, onde eu dou uma prévia da aula que eu vou dar na semana, falo um pouquinho também do meu dia a dia e dou algumas dicas. E eu espero você semana que vem para mais uma aula aqui nesse canal. Um beijo, fiquem com Deus, tchau!